muito, desde de Adão e Eva, a jogar a culpa pro outro. A pegar essa culpa sua, essa conta sua e tentar jogar pro outro. Pontes Podcast. E hoje não é um dia normal. Então para tudo que você está fazendo. Eu não sei aonde você está, mas eu quero que você pare tudo que você esteja fazendo, porque eu estou com três gigantes aqui. E o terceiro, que eu vou deixar por último para anunciar, é um grande mentor e uma grande inspiração para mim, para minha família e para minha casa. Eu posso dizer que tudo que eu devo, né, assim, tudo que eu construí tem a mão dele, tem as palavras dele. Então é uma honra poder receber ele aqui no Pontes Podcast. E também nós vamos anunciar um grande projeto da nossa igreja, que se chama Sara Fit. Mas segura esse nome, porque nós vamos falar sobre ele mais a fundo, né? E eu quero apresentar aqui, eu tô com o Dr. Fausto, né, médico, eu tô com o Dr. João, nosso médico aqui, gigantesco, e o Bispo Rodovalho, meu mentor, meu professor, meu bispo, meu sacerdote. É uma honra, bispo, poder receber o senhor aqui na minha mesa, na nossa mesa, no Pontes Podcast. Olha, minha honra estar aqui com vocês. Eu concordo, eu acho que nós estamos aqui num grupo de peso. É só gente forte, gigantes, e realmente gigantes no conhecimento, gigantes no coração, no desejo de ajudar as pessoas, e cada um em uma área. Então vai ser um bom, excelente podcast. Você, o Fausto, o Dr. João, que está aqui também, né? Enfim, acho que vamos ter um excelente momento. Você que está acompanhando, tire o melhor e repasse para a galera que você gosta, porque aqui vai ter muito conhecimento e muito crescimento. É isso mesmo. Dr. João, se apresenta aí, meu irmão. Prazer estar aqui, né, Ponte? Já participamos em outro momento, né? E vamos falar aqui sobre saúde, a área que eu atuo, a adequação da homeostase, controle da saúde, investir na saúde para não dar espaço para a doença, né? É isso mesmo. Meu irmão Fausto, parceiro. Isso aí, como fisiologista, não tem como não abrir mão de trazer essa parte de funcionamento do corpo e trazer a ideia, né, do que seria hoje, como nunca mergulhado junto com a igreja, a gente falar um pouco da relação do físico e do espiritual, que hoje determina tudo que a gente vai fazer hoje. É isso mesmo. Então, Fausto, começa aí já jogando a bomba na mesa, porque nós temos muito para falar e com gigantes aqui. Eu quero começar só para o pessoal entender como é que nasceu esse projeto, né? Como é que veio esse projeto. Desculpa aí, calma, já bota lá o fly dele, Sara Fit. Isto. O fly aqui do nosso projeto. Aí. Agora sim. Como é que nasceu esse projeto, né? Esse projeto há 5 anos atrás, cara, Deus ele me incomodou. Né? E era um período que eu nem estava assim tão ligado em relação à igreja, eu estava meio que nas idas e vindas, mas era algo que sempre me incomodou. Eu, quando criança, né, minha mãe era aquela assembleana, né, pesada do RTT, ela se converteu, eu era muito novo, e um negócio que me incomodava muito, que era tudo que as coisas que aconteciam era do diabo. Né? Dar um exemplo aqui. Lá em casa, a gente tinha muitos cachorros, né? Aí tinha um cachorro que ele gostava de subir em cima da mesa e fazer xixi em cima da planta. Toda vez que isso acontecia, ela gritava: ai meu Deus, o diabo tá usando esse cachorro de novo, tá amarrado esse diabo que atua no cachorro. Aí eu, mãe, eu acho que não tem a ver com o cachorro, o diabo não tá no cachorro, é alguém que deixou a porta aberta. Então tá amarrado o diabo que deixou essa pessoa abrir essa porta e deixar aberta. Aí eu, mãe, eu acho que não tem a ver com a pessoa que deixou a porta aberta. Ah, então agora você tá amiguinho do diabo, porque não é ninguém agora. Então você tem que vigiar, meu filho, porque não dá pra ser desse jeito. E isso, se a gente for colocar na tradição cristã, sempre houve uma espiritualização muito alta de tudo que aconteceu. Só que quando eu entrei na área da saúde, eu comecei a ter essa percepção muito maior, né, do pastor. Era difícil você estar em alguma convenção, congresso, onde você quer achar o pastor, era o cara que estava com um terno maior. Era fato. E aí sempre você tinha essa visão, e quando você tratava do que seria atividade física, treinamento, estética, era muito ligado à vaidade. E as pessoas sempre tinham essa tendência a querer diminuir as pessoas que estavam na igreja fazendo atividade física e tentando trazer as pessoas mais para cuidar do seu espiritual. Ah, isso aí, esses ambientes não são bem-vindos, etc. E quando eu comecei a entrar de cara, né, principalmente na minha última especialização que eu fiz pela UNB, lá dentro eu pude ter um choque, né, que foi por causa de uma aula que a gente estava tendo,
E um dos colegas que estavam lá, né, era uma especialização na área de fisiologia, na UNB, e o cara era bem gordinho. E aí o pessoal, ele era o único mais gordo da turma, inclusive. E aí o pessoal falando, cara, né, o pessoal cochichando entre eles, falando, como é que esse cara fala de saúde sendo assim? Aí alguém falou, não, mas ele é pastor. Cara, aquilo dali mexeu, sabe, de falar assim, poxa, é sério que essa é a imagem que o mundo tem de fato, sabe, de o crente, ele não bebe, não fuma, mas come. E hoje eu sei que existe, a gente vai trazer aqui uma ideia da relação que existe, inclusive da entrada do pecado no mundo através da comida. Não é que a comida ela é pecaminosa, mas o diabo ele usa isso, né, na vida do ser humano hoje como um lado muito emocional e que é onde gera hoje os maiores problemas de saúde hoje. E aí como professor, né, como palestrante, como treinador, com tudo nessa área hoje que eu trabalho, organizando a vida da pessoa dentro das suas mudanças de hábitos, não teve como não ter essa relação direta, onde eu consigo enxergar, eu acredito que todos conseguem ter essa visão, onde existe uma influência muito grande do que seria o seu corpo à sua vida espiritual. Se torna um reflexo, né, muito grande, porque é muito difícil hoje, bispo, as pessoas entenderem que elas estão na igreja e elas terem a força de falar que tem feito batalha de oração, participado das campanhas, resistido ao diabo, mas não consegue resistir uma pizza. Eu acho que você está tocando num ponto crucial, porque isso é uma herança da igreja de todos os séculos. A igreja sempre espiritualiza muito as coisas. E nosso esforço, nosso trabalho é tentar mostrar que a fé, Paulo fala sobre a fé e fala sobre a razão. Paulo fala o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O que ele quer dizer? O espírito do profeta precisa estar sujeito à inteligência do profeta. Nós temos que separar dois conceitos. O conceito do que é espiritual e o conceito do que é místico. Uma coisa é você ser uma pessoa mística, que você acredita que o mundo espiritual, por exemplo, o diabo entra no cachorro, como sua mãe, tadinha dela aí, né? Embora eu creia que em algumas situações limites pode ter uma possessão de animais, os demônios entraram nos porcos, pode, no limite do limite pode, mas isso não é numa casa de um cristão, isso é num lugar onde poderia estar invocando Satanás, derramando sangue, enfim, não é o caso. Voltando ao ponto, então eu acho que nós precisamos trazer inteligência para a nossa fé. A nossa fé tem que ser uma fé inteligente. A nossa abordagem do evangelho precisa ser uma abordagem inteligente. Vocês conhecem a igreja Sara Nossa Terra. A igreja Sara Nossa Terra nasceu de uma outra igreja chamada Comunidade Evangélica, e desde a época das comunidades evangélicas eu trabalhei muito, eu era o presidente, o fundador de ambas, né? Das comunidades eu criei a Sara Nossa Terra, sempre buscando um aperfeiçoamento de inteligência no processo, uma fé pé no chão. A gente crê para o sobrenatural, mas a gente planeja, trabalha em cima do natural. Se a gente planejar e trabalhar em cima do sobrenatural, a gente vira pessoas místicas, pessoas absurdas, e a sociedade não entende essa linguagem. Teu pai que não é cristão não vai entender essa linguagem, tua mãe não vai entender essa linguagem, tua namorada, ninguém vai entender essa linguagem. Agora, se a gente acredita e trabalha no sobrenatural, crendo no sobrenatural, mas planeja, por isso que eu amei essa frase aí, do físico para o espiritual. A pessoa quebra todas as regras, todos os limites e as leis da saúde, vai pegar uma doença e depois joga a culpa no diabo. Foi o diabo que trouxe essa doença. E que o diabo é o pai de todas as doenças. Ou a culpa em Deus, né? Porque muitas vezes, porque Deus permitiu ter essa doença e coloca na conta de Deus. Que na verdade, Satanás, por ter provocado a queda, ele é o pai de toda dor e toda miséria. Em lato sensus falando. Mas, peraí, gente, tem princípios. Se eu cuidar da minha saúde, se eu cuidar da minha alimentação, se eu cuidar do meu estresse, eu não vou ser doente tão facilmente. Aí, não quer dizer que eu estou blindado 100%, mas as probabilidades diminuem demais.
E é de uma tamanha irresponsabilidade quando eu vejo o cristão muitas vezes jogar essa conta para Deus. Você, por exemplo, tem um exemplo muito bom aqui, por exemplo, Paulo tinha um ministério de cura gigantesco, mas quando ele alerta Timóteo de, além de beber água, beber vinho também por causa do mal do estômago. Paulo poderia muito bem curar ele, mas não. Naquela época o vinho era homeopatia. O vinho era um dos remédios homeopáticos, em pequenas doses, né? Até hoje eu acho que até hoje tá aqui, eu acho que a gente tende muito, né, o Fausto e a gente tende muito desde de Adão e Eva a jogar a culpa pro outro. A pegar essa culpa sua, essa conta sua e tentar jogar pro Adão outro. falou, foi minha mulher, né? Foi minha mulher. A mulher falou, foi a serpente. Eles vão sempre, tipo assim, deixa eu ir jogando pro outro a conta pra ver se eu consigo amenizar aqui. Mas a balança, você não consegue jogar a balança pro outro. E nós somos corpo, alma e espírito. E eu na minha caminhada cristã, né, de 21 anos, 22 anos agora, eu tenho visto que, por muito tempo, nós homens temos cuidado, né, muito do corpo e esquecido ali do espiritual, esquecido das emoções, ou cuida muito das emoções ou do espiritual e esquece do corpo. Mas nós somos esse equilíbrio, o equilíbrio do corpo, né, da saúde física, o equilíbrio das emoções, da alma, cuidar das emoções, e o equilíbrio do espírito, que é a nossa vida com Deus, o nosso espiritual. Então, quando nós entendemos isso, nós paramos de negligenciar e jogar a culpa para o outro, para o irmão, para a esposa, para o tempo, né, para as condições financeiras e trazer para a gente, o que eu posso fazer com o melhor que eu tenho. Né? Tem um pregador, né, famoso, esqueci o nome dele, que ele diz assim, né, eu não cuidei do cavalo e matei a mensagem, né? Uma coisa assim, né? Ele fala isso, né? Quem era o cavalo? Era ele, era o corpo dele. E ele era um grande avivalista, ele tinha tudo para ser um homem que ia fazer acontecer, mas ele não cuidou do corpo dele. E ele morreu aos 29 anos. Aos 29 anos. Então, assim, hoje, se a gente perdeu a vida aos 29 anos, é uma irresponsabilidade. Por conta de você não cuidar de você, é uma irresponsabilidade muito grande, porque não é só você. Né? Hoje eu tenho 38 anos, né? Eu quero fazer um gancho e convidar para o Ciência e Fé deste ano. Conferência de Ciência e Fé deste ano vai ter uma matéria que é exatamente a ciência e a espiritualidade em prol da vida humana. Em prol, Deus colocou tudo isso como instrumentos para vivermos mais e vivermos melhor. Exato. Então, nós teremos uma palestra, diz o Dr. João, vai estar lá. Vamos lançar um livro, meu e dele, falando exatamente sobre isso. Que você pode muito bem cuidar da sua saúde. Você pode cuidar da... Aliás, eu não conheço uma pessoa que prega doente na cama. E olha que eu já olha a minha vida, toda a vida toda atravessando e conhecendo pessoas. Todo mundo na cama só pede oração, ninguém vai orar pelos outros. Eu estou doente, ora por mim e tal. Então, se você quer ser bênção, a primeira responsabilidade, cuide de si próprio. Perfeito. Cuide da sua saúde. Então, anota aí, 2 e 3 de maio, Conferência Ciência e Fé, ali na Embaixada, no setor sudoeste, na sede da Sara Nossa Terra. Faça sua inscrição online. Você pode também participar online, porque serão palestras riquíssimas e todas direcionarão para esse conceito, para este balizamento. Perfeito. Perfeito, chefão. E o autocuidado, Fausto, ele é sistêmico. Você não tem como fragmentar o autocuidado. Eu vou cuidar só do corpo. Não está sendo um autocuidado, né? O conceito de autocuidado envolve mudar a rotina, mudar o seu estilo de vida para que você promova a saúde. Né? Então isso aborda todas as suas áreas do corpo, não apenas o físico, mas o emocional, o espiritual. Eu trago uma questão aqui, quero ver se vocês conseguem me responder. Isso é uma questão que eu já trouxe na faculdade uma vez para os alunos e eles não conseguiram trazer à tona. Qual que é a diferença de você ser saudável e ter saúde? Sabe me dizer qual que é a diferença? Bom, posso falar o que eu acho? Sim, pode. Eu acho que ser saudável é um estado. Ter saúde é uma condição que você está trabalhando. Ou é o contrário? Vamos lá, o seu Zé, mendigo, que está ali na esquina, alcoólatra, dorme na rua, come lixo, tá vivo. Já tem 15 anos que ele está ali. E aí, nunca foi no médico, não gripa. Ele tem saúde ou ele é saudável? Ele tem saúde, mas ele não é saudável. Porque
Ele tem a saúde, que é o equilíbrio dos seus sistemas orgânicos. Sim. Mas o ser saudável é um estado mais momentâneo, mais provisório. Por exemplo, eu posso ter saúde, mas não estar saudável. Por quê? Porque eu comi alguma coisa ruim, está me fazendo mal. Eu não pedi o meu bem-estar. Estou passando mal, com o estômago queimando. Tem outros que estão com dor de barriga, tem outros que estão com virose. Tem um monte de gente que tem saúde hoje, está todo mundo resfriado por causa da mudança do clima. Eu acho que vírus novos aí, outono entrando, né? Como é que chama aquilo? Tem um nome especial para isso, né? Pólen. Nessa estação, os pólens de flores, a poeira, e aí a alergia ela acaba emergindo em todo mundo. Então as pessoas não estão saudáveis, mas são pessoas que têm saúde, porque seus sistemas estão relativamente balanceados. Todo mundo vai vencer esse resfriado, esse mal-estar rapidinho aqui, uma semaninha. Não, doutor? Exatamente. E ainda tem um detalhe também, que é o seguinte: quando você entra no assunto saúde ou ser saudável, depende muito de qual é o tamanho da lupa que você está utilizando para investigar se você é ou não saudável. Uma coisa é você não ter sintomas aparentes. Outra coisa é você, de repente, por exemplo, procurar um profissional da área da medicina integrativa e eu fazer um bom screening do seu corpo, identificando quais são os pontos fracos. Eu canso de receber paciente no meu consultório falando assim: eu vim porque minha esposa me obrigou, mas eu não tenho problema nenhum, não tenho sintoma, não sinto nada. Sim. Nunca fico gripado, não tenho doença e tal. Eu falei, maravilha. Vamos dar uma investigada e achar qual é o elo fraco dentro da sua saúde, para a gente fortalecer esse elo fraco e você postergar essa longevidade com ainda mais saúde. E aí eu vou pesquisar e descubro. Tem um ponto fraco aqui, tem outro ponto fraco ali. O cara não tem um intestino muito bem equilibrado, tem uma desbiose intestinal, tem umas deficiências aqui nutricionais que ele não está percebendo sintomas, mas lá na frente pode estourar alguma coisa. E aí eu vou lá e modulo esse sistema, entendeu? Então depende muito da lupa que você usa para classificar uma pessoa como saudável ou não. Se for uma coisa mais superficial, é mais fácil de você identificar várias pessoas saudáveis. Mas se eu for aprofundar o biohacking, a investigação do que existe de alterado dentro daquele sistema, com certeza, com um olho clínico bom e com bons exames, uma boa propedêutica, você consegue identificar muito problema. Nessa ótica, ninguém tem. Ninguém tem saúde, ninguém porque, tem saúde porque a velhice já é uma doença, né? Já é uma doença. enfermidade. Inflamação crônica. A partir do dia que você nasceu, você começa a envelhecer. É uma estágio de inflamação crônica, a velhice, não tem jeito. A entropia aumenta cada dia. Exatamente. A desordem no corpo. Essa palavra entropia é a medida de desordem. Não, e é tão interessante eu falar a gente conversar sobre isso, porque existe uma diferença, né? Porque nem todo mundo quer... e aí leva na didática mesmo da palavra, né? Saúde pela Organização Mundial da Saúde desde 1940, não mudou. É você estar bem no seu estado físico, e aí quer dizer, sem patologias. Você está bem no conceito psicológico, livre de ansiedades, depressões. E questão socioafetiva. Bons relacionamentos, família, amigos e etc. E o interessante da definição da palavra saudável é o que revela na saúde dentro do contexto de mental, espiritual e físico. Então, nem sempre quem está com saúde é saudável. Mas quem é saudável tem saúde. Então é interessante essa relação, se a gente for pensar, porque grande parte hoje do cristão, quando a gente traz isso à tona, de falar assim, cara, a gente precisa cuidar um pouco mais. E quando eu falo do cristão, é em geral, porque hoje o que mais mata no mundo, né, a gente tem aí dentro do que seriam os dados, são as síndromes metabólicas. E aí, para quem não sabe o que é síndromes metabólicas, tudo aquilo que deriva da obesidade e o sedentarismo. Hoje é o que mais mata no mundo. Né? Por muito tempo, o mundo, as pessoas morriam por falta de comida. Hoje morre por excesso, né? Por falta de saber fazer boas escolhas. Então, isso é muito complicado porque a gente está vendo pessoas que aos poucos têm morrido do nosso lado e não têm visto. E a relação que a gente traz hoje do físico e o mental também, ela é tão alta quando a gente fala desse cuidado, porque nas estatísticas falam que a gente até 2028, o maior motivo de morte vai ser alterado, vai entrar em briga, que vai ser depressão e obesidade. E depressão, a gente sabe que a maior causa de depressão é suicídio. E se a gente for ver a ligação da alimentação hoje com as pessoas no seu estado emocional, tudo se conecta.
Então, é um exemplo que uma vez, eu até conversei com você, bispo, uma vez lá na sua casa, que as pessoas, elas tendem a colocar na conta de Deus, por exemplo, a sua falta de cuidado, né, a sua irresponsabilidade com a sua saúde. As pessoas diminuem a sua fé por achar que Deus permitiu ter o câncer. Mas é tão complicado porque 80% das doenças hoje, é mais de 80%, né, João, que são, na verdade, provocadas. 97. 97 são provocadas, né? O resto é genético ou, no caso... O fator genético, a contribuição genética é muito pequena, né? É, pequena. Eu não gosto muito de desmembrar. Por quê? Porque mesmo aquilo que é adquirido tem predisposições genéticas por trás. Mas você colocar a culpa na genética, você com certeza vai errar. Porque... Mas é por causa do fator ambiental que hoje influencia muito na genética. Né? Eu sei, mas é porque quando a gente fala dos SNPs, dos polimorfias, dos problemas que existem ali dentro da genética, isso varia muito de uma pessoa para outra. Então, realmente existem pessoas que foram premiadas de vir com muitas mutações que condicionam ela a ser uma pessoa mais doente, sabe? Mas mesmo Mas essa também pessoa... tem os mais saudáveis, né? E tem os mais saudáveis, Sim. exatamente. Sim. Mas mesmo essa pessoa, com o estilo de vida e indo atrás de descobrir esses problemas, ela pode chegar no ponto de ter saúde e manter uma boa saúde. Não, e o ambiente, quando eu falo, por exemplo, o congresso em si, o Sarafit, qual que é o intuito? É de gerar mais ambiente onde as pessoas consigam hoje ter mais comunicação e ficarem mais interligadas nesse assunto. Ô Fausto, o Sarafit vai ser um evento? Vai ser um congresso que a gente quer fazer ele aí anual. Uma onde- vez por ano? Uma vez por ano, pelo menos, Ok. onde a gente vai trazer vários palestrantes de várias É um áreas. dia todo? Um dia todo. Já tem mais ou menos uma ideia de quando? A gente vai fazer dia 24 de maio, 24 de maio. lá no Olha aí, hotel. galera, ó, anota isso aí, ó, 24 de Pode maio. anotar que hoje é o lançamento, né? 24 de maio, lá no Hotel Kubitschek Plaza. Sim. A gente vai estar fazendo um auditório lá, um lugar excepcional. A gente vai ter uma estrutura muito bacana lá, inclusive. E aí vai palestrantes. Vai ser eu, Dr. João, a Carlinha, psicóloga, Sim. Gustavo, Só nutricionista, fera, só fera. e o Dr. Julian. Então Meu Deus, a gente só vai fera. abraçar toda a área da saúde para trazer para as pessoas, fazendo uma relação realmente do cuidado físico, onde a gente vai trazer vários métodos, dicas, formas que as pessoas vão poder tratar melhor o seu dia a dia na busca de atividade física, alimentação e fazendo uma ligação com o espiritual também. Então vamos lá. 24 de maio, nós estamos quase a um mês e meio. Isso. Um mês e meio. Você pode fazer sua inscrição online. Já se prepara. 24 de maio, o dia todo. Começa a que horas? 8h30 da manhã. 8h30 da manhã, lá no Kubitschek Plaza, no auditório do Kubitschek Plaza, que eu conheço. É muito bom mesmo. E vários palestrantes falando sobre diversos focos de como ter saúde física e saúde espiritual. A convergência desses dois fatores, muito importante. Faça a tua inscrição, leve teu filho, leve tua filha, leve teu amigo, pessoas que não conseguem emagrecer, pessoas que têm traumas, que comem compulsivamente, pessoas que têm um desequilíbrio nato na sua saúde, já passaram por vários médicos, não conseguem se encontrar. Quem sabe? Lá Deus pode dar uma luz para você. É isso? E para você que está bem também, né? E quer aprender mais. Boa. Né? Eu estarei lá. Não, eu com estarei certeza. lá porque eu quero aprender muito, porque com essa... A gente vai aprender Com a esses ganhar gigantes? músculo lá. Opa! Se puder, eu quero ir, porque eu sou magrelo. Só tipo- Nato, eu não... Bispo, só de ir pro congresso, perde 2 kg de gordura e ganha 1,5 kg de massa magra. Opa! Só de ir pra lá, viu? Olha a promessa aí, gente. Não, mas é gerar esse ambiente, inclusive, porque é algo muito novo, né? Se a gente for colocar hoje no Brasil, existe um projeto desse Sim. e no meio cristão, que é com o pastor Luciano Subirá. É o único, e o Dr. Aldrin, não sei se você já estudou sobre ele, um cara excepcional. Você já viu o material dele sobre jejum? Ele é um cara, eu acho que o mais especialista na área, né, do cristianismo e jejum, na área física. Ele é um cara muito bom. E é o único que a gente tem hoje. E eu tenho muita vontade da gente poder realmente trabalhar esse projeto a nível realmente de trazer um material mais robusto, com mais tempo, para trazer, por exemplo, daqui uns dias, eu quero que a gente possa trabalhar, por exemplo, a Sara Corrida. Eu quero ver se a gente faz corridas de rua pela igreja. Eu quero que a gente pense em alguns eventos ali no parque, voltado à qualidade de vida, lazer, para mostrar que a gente também, o templo do Espírito Santo, cara, ele tem que ser algo que vai além só daquele olhar.
Eu quero que as pessoas vejam e reflitam isso na nossa prática diária, né? Nessa busca, porque, cara, a gente está combatendo, não é só uma questão espiritual, a gente está combatendo querendo que você viva mais, viva melhor. E aí quando a gente fala, por exemplo, uma ideia que eu acho bem interessante, quando uma pessoa morre, né, as pessoas falam assim, chegou a hora do fulano. Não, eu não acredito que tenha uma hora marcada para você morrer. Deus deixa claro que você pode estender os seus dias de vida. E é uma responsabilidade sua cuidar de você para isso. Tanto que o rei Davi, os Salmos falam, não me leves na metade dos meus dias. É uma oração que Davi faz. Ou seja, é possível o cara morrer sem ter completado a plenitude dos seus dias. Esse negócio é um pouco complexo. Não, existem vários versículos. Porque meio claro isso. a palavra que fala que honre seu pai e sua mãe para estender seus dias de vida. Você já está em Eclesiastes, se eu não me engano, eu até coloquei aqui, tem uma passagem, Eclesiastes 7:17. Deixa eu até ler falando sobre essa passagem, que ela é muito interessante, que ela fala exatamente esse ponto que a gente está falando, sobre você estender os dias de vida, porque eu vejo muitas pessoas que falam assim, e até usa como desculpa esse versículo, né? O morrer para mim é lucro, né? Como o Paulo falou. Mas se você entrar em todo o versículo, você vai ver o que é ali um discurso de Paulo, onde ele se contradiz em querer ficar, de ir, mas ele prefere ficar porque ele sabe que ele vai ter muito propósito ainda. Tem um propósito para cumprir. E a morte, nem sempre é a morte física, né? Que Paulo pode estar falando aí também, da morte para o mundo, para a morte das coisas do mundo. Quando você entende que morrer para bebida, para cachaça, para o sexo ilícito, morrer para glutonaria, né, para essas coisas é lucro, você vive muito melhor. O problema é que a pessoa olha para a comida e ela faz um jejum já se martirizando. Nossa, tô de jejum. Nossa, vou ficar sem comer. Eu vou... Cara, não. Então, assim, eu já tive períodos aí que eu fiquei 48, 72 horas sem comer, até um pouco mais sem comer, e feliz, e forte, e firme, e malhando, e tocando, e subindo a montanha, né, lá no Legendários, né? Um dos grandes milagres que eu vivi no Legendários foi isso. Caminhar durante 3 dias sem comer, só tomando água. Isso para mim foi muito forte, porque... lá é proibido comer? Não, foi uma escolha minha, só para você, né, só para você entender. Né, foi uma escolha minha, porque eu queria viver algo ali em Deus, e eu fui, cara, e fui indo, não senti fome, não senti necessidade, e aquilo não me martirizou. Eu vi as outras pessoas comendo, e eu não ficava assim, coitado de mim que eu tô de jejum, né, coitado de fulano. Não, pelo contrário, eu estava bem. Então quando a gente está bem conosco mesmo, as coisas elas começam a mudar. O foco muda, né? Em vez de ser por que morrer é lucro? Por que morrer para ele é lucro? Porque ele estava bem com ele. Porque ele sabia que aquilo não atraía mais ele. Ele morreu para aquilo. Sem diminuir a dimensão da eternidade. Porque o apóstolo Paulo também no texto estava mostrando que para nós cristãos a morte é apenas um sono. Tanto que ele não usa a palavra morrer. Pouquíssimas vezes Paulo fala os que dormem. Dorme, porque para nós que andamos com o Senhor, a morte é um sono, que acordaremos para a eternidade. Perfeito. Na presença de Deus. Esse é o contexto maior. Sim. O que diz Eclesiastes? Eclesiastes 7:17. E aí justifica exatamente esse ponto onde as pessoas querem colocar esse ponto final como se fosse um destino à morte. Mas não, aqui. Só pegar aqui para minha letra é grande, mas também não seja mal demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. De você ter o entendimento exatamente disso, onde você pode ter o controle, você pode ter a responsabilidade de se cuidar para não morrer antes do tempo. Então as pessoas até costumam falar assim, o suicídio mesmo. Eu não acredito, bispo, se eu estiver errado, o senhor pode corrigir. Eu não acredito que dentro do que seria a linha do tempo de uma pessoa, dentro da sua vida, ela simplesmente escolher tirar a sua vida e aquilo já ser algo predestinado sobre ela, mas que foi uma escolha dela, sabe? Deus permite, mas se ele quisesse, dentro de um controle, vamos dizer, de autorresponsabilidade e a vida dele, ele conseguiria manter isso aí. O suicida, normalmente, ele tem várias causas, mas a causa mais comum é uma depressão profunda. Sim. E essa depressão é doença. E uma das características dessa doença é que a pessoa perde seu autocontrole. É da patologia a pessoa não ter controle e o arbítrio completo sobre si.
E a partir daí a pessoa já não é dona do seu arbítrio e não vai ser julgada também. Por quê? Porque ela está doente, ela entrou ela perdeu ela perdeu a lógica, ela perdeu o senso, ela perdeu a coerência, ela perdeu também a sua responsabilidade. Então assim, agora tem gente que suicida para fugir de dívidas, para situações de negócios, de drogas, que aí é diferente. Aí é um envolvimento em áreas perigosas da vida que leva a pessoa. Mas a grande maioria hoje, por isso que a gente nem pode falar, suicida vai para o inferno, tal. Se ele se suicidou numa bolha da patologia, da doença, ele não tinha controle. Sim. Ele estava completamente fora. Como é que vocês trabalham no consultório? Isso? Eu ia até perguntar isso pro João para sobrecarregar ainda essa pergunta para ele, porque eu vejo, e pode ser até pesado o que eu vou falar para muitas pessoas, mas eu vejo a obesidade e o sedentarismo como um suicídio passivo. Eu vejo. Por quê? Porque se você colocar no papel, um suicida ativo é aquele que comete dentro de um padrão, por exemplo, de patologia ou algum motivo maior. Mas uma pessoa que é consciente, nesse caso, que a gente está falando de saúde, e por mais que ele esteja na igreja, ele esteja fazendo tudo, se ele for cristão ou não, a partir do momento que ele não se cuida e ele está consciente do que está acontecendo, é um suicídio passivo. O que você acha, João? A saúde e a doença, ela está dentro de um espectro. De um lado, saúde plena, do outro lado, a doença total. Você imagina a depressão aqui nessa ponta da doença total. Ao longo desse espectro, o estilo de vida, as coisas que a pessoa faz, influencia muito em progredir rumo à doença ou regredir de volta para a saúde, certo? Só que chega um determinado momento onde ele precisa de conhecimentos alopáticos, medicação, intervenção diferente, para conseguir reverter o problema, né? Quem não usa remédio não trata a doença. Quem não usa remédio não trata a doença, porque quando o cara já tem um diagnóstico de doença, ele já saiu do espectro de saúde há muito tempo. Então eu tenho que tirar ele lá da extremidade da doença, trazer ele de volta para a extremidade da saúde, para voltar a trabalhar o estilo de vida como um pilar de construção. Agora, se a gente for por essa ótica, tudo que você faz que gera doença e não promove saúde, entraria nessa classificação, né? E muitas pessoas pecam e erram por falta de conhecimento ou por distorções da mente. Paradigmas errados que foram embutidos dentro da sociedade a respeito de saúde, e a pessoa está escravizada ali e acha que aquilo ali é o que vai construir a saúde dela, né? Então hoje a gente vive isso no mercado médico. Se você for avaliar, você falou da síndrome metabólica, as doenças cardiológicas são as doenças que mais matam no mundo. E a doença cardiológica, o infarto, ele surgiu na década de 60. De 60 para cá, inúmeras drogas e medicações foram lançadas no mercado. Todas as diretrizes de cardiologia prevê o uso de medicação já desde cedo, independente de qual seja a patologia. E a doença continua progredindo como a principal causa de morte. Mas você acha que aí, ó, olha só, nesse caso, a gente tem o quê? Um público que é consciente ou inconsciente? Porque é interessante porque, ó, Jung ele traz uma frase que é muito boa dentro da psicanálise, que é o seguinte: enquanto você acredita e vive de forma inconsciente, você acredita que a vida é um destino. Agora, quando você é consciente, você de fato vive uma vida com propósito. É o que o nosso bispo falou no início. A nossa fé, ela precisa ser uma fé inteligente. E eu sempre parto desse pressuposto, que ele fala muito isso, né, bispo, num livro que ele escreveu com o Dr. Schroeder sobre inteligência. Não me lembro o título certinho, mas eu comento lá que a inteligência pressupõe a fé. Quanto mais você entende o que acontece, mais fé você precisa amadurecer para acreditar no impossível, certo? E eu acredito que o nível de consciência das pessoas, em geral na sociedade, muda muito. Se você for escalonar e abrir e avaliar o nível de consciência sobre saúde da população em geral, é muito baixo. Esse conhecimento que a gente está falando aqui está muito distante de chegar na massa da população. E tem um fator um pouquinho anterior, que é a questão da cultura. Por exemplo, a sua alimentação, ela implica diretamente na sua saúde. Perfeito. Que implica em não ter doença ou manifestar alguma patologia. Perfeito. Toda a nossa alimentação,
na cultura, na essência, já é uma alimentação completamente, não vou falar que ela é maldosa, mas ela é completamente despreocupada no fator causa e efeito. Muito carboidrato, muito processado, a comida processada é rápida, é gostosa, você vai ali, pega um dogão, eu tô morrendo de fome, porque eu tomei café cedo hoje. Então, A sorte que o Pontes fez um almoço ali excepcional. Pois meu é. Deus, viu? Imagina. Pra avisar. Então, qualquer pessoa iria falar, eu vou comer um sanduba e vou tocar para o trabalho, eu não vou parar para almoçar. Então, e aí, então você vai para onde? Você vai para os processados. Então, quer dizer, isso virou cultura. Cultura. E tanto que é permitido. Você pode, em qualquer lugar, você compra isso. É barato, é acessível. A comida saudável, agora, 10 anos atrás, que começou, 15 anos atrás, que começou a trazer esse enfoque de cuidado com o que se alimenta. Vai para o natural, vai para o mais natural possível. Corta o açúcar. Quer dizer, tudo isso influencia. Mas é cultura. É cultura. É até incentivado. Que mãe não mandava o menino comer? Come aí, mãe. Come esse arroz aí, vai. Come feijão. Come pelo menos um arroz. 2 colheres de arroz. Pouco E, manteiga. melhor- e ficava empurrando biotônico na gente, né? Era melhor não deixar a criança sem comer do que entupir ela de arroz ali. E você vê que o problema ele é tão Ba- sistêmico Batata. que se você pensar assim, o corpo humano ele não foi preparado para viver como base alimentar grãos e cereais. E a base da pirâmide alimentar hoje ela é prevista como grãos e cereais. São os ultraprocessados. Pão, rosca, farinha, panificação de forma geral. Agora, olha só o problema que a gente chegou hoje. Hoje nós estamos num planeta com quase 8 bilhões de pessoas, certo? Mais de 8. 8,3 já. 8,3 bilhões de pessoas. Se eu tiro a produção agrícola de grãos em larga escala, a população morre de fome. Então, assim, é um conhecimento que, voltando, o nível de consciência a respeito de saúde, se esse nível de consciência atingisse a população em massa, nós não teríamos alimento saudável para sustentar essa massa enorme de população que nós temos hoje. Então existe um outro paradoxo. problema, é um paradoxo. Sim. Nós chegamos num ponto onde tudo de produção, de meio de produção alimentar deveria de ser repensado e mudado para conseguir implementar um paradigma novo de saúde dentro da sociedade. Ou seja, nem todo mundo vai poder adquirir esse nível de consciência sobre saúde. Mas eu quero até frisar, mais uma vez, do porquê desse projeto. É porque eu acredito muito no chamado de ser professor. E aí levar esse nível de consciência para as pessoas a partir desse conteúdo, porque é um desejo muito forte. Ao nível que, se a gente for para pensar, que é tão interessante que se você for ver qual que é hoje no Brasil o maior índice de obesidade no Brasil. Olha que interessante esses dados que a gente vai trazer aqui agora. O maior índice é norte do Brasil. Acre, Manaus, é o lugar onde tem o maior índice de obesidade. Qual que é o local mais fitness do Brasil? Sul. Brasília. Brasília é onde tem o maior mercado fitness, tanto de pessoas que são matriculadas. Aí vamos entender do porquê. Olha que interessante. Aqui Brasília é onde mais consome o mercado fitness. Suplementação, roupas, academias, mais pessoas ativas em parques, em tudo tipo de atividade. Maior valorização do profissional da saúde, médicos, personal trainer, nutricionista, está aqui em Brasília. E aí o Vegetel, que foi o órgão que fez, ele, poxa, mas por que Brasília e o Norte? Vamos ver. Mexendo nos dados, onde é o maior índice de analfabetismo no Brasil? É no Norte. Onde é que tem o maior nível de pessoas formadas em conhecimento? Brasília. Então eles trouxeram o que dentro desse cálculo? Que como nós estamos numa capital onde tem pessoas com maior nível de conhecimento, sabem fazer melhores escolhas. Então, num lugar onde tem uma cultura baixa, pouco conhecimento, pouca instrução, eles não fazem boas escolhas. Por isso, eles acabam se prejudicando, tendo essa vida onde eles mais sofrem com obesidade, por exemplo. Então, traz exatamente o foco que a gente está conversando, que o nível de consciência faz com que a pessoa viva melhor ou viva pior. Eu estava numa conferência no Nordeste e falando um pouquinho lá, pregando e tal, e na hora do almoço, a gente foi almoçar, um grupo grande juntos,
E aí o pessoal falou, ei, pessoal, cuidado, eles pegam muito do meu pé, né? Porque é só vegetais, salada, ou então carne, né? Proteína e tal. Aí não como carne vermelha também. Aí uma menina falou, sabe que toda a minha família é diabética. Falei, como? Toda. Meu pai, minha mãe, meu avô, meu filho. Eu falei, mas quais são os hábitos de alimentação? Lá em casa a gente comia só farinha com açúcar. Aí fazia farinha com açúcar, às vezes botava leite, às vezes não. Quer dizer, um negócio desse, assim, uma alimentação dessa, sem nenhuma preocupação, já uma criança de 14, 15 anos já é obesa, já começa a descambar por aí. Então, os hábitos, a cultura, né, muito carboidrato, e não é o carboidrato tão simples, né, é um carboidrato extremamente simples, quer dizer, perdão, não é o complexo. Então, enfim, é o que o Dr. João está falando. Por isso que eu gosto de bater na tecla do ambiente e a gente começar a gerar esse ambiente a partir de agora para poder trazer realmente uma realidade diferente, né? E aí quando eu falo do fator ambiental e genético, eu sei que às vezes o João até, né, gosta de contrapor muito sobre isso, só que é interessante, não sei se você já viu, João, tem um estudo que mostra o quanto a gente consegue modificar a nossa genética a partir dos hábitos. Por isso que eu gosto de trazer sempre quando eu vou atender um paciente ou alguém que vem com essa queixa de falar, porque minha avó foi, meu pai foi, eu estou esperando também a minha vez. Não. A gente tem como modificar isso. Tem um estudo muito interessante que é o seguinte, hoje se 2 obesos resolvem ter um filho, a probabilidade daquela criança nascer com traços de obesidade é de 90%. De nascer ali já com uma glicemia mais alta, uma alteração de pressão arterial, coisas do tipo. Então, o que eles fizeram? Pegaram 3 grupos de casais obesos e um grupo preparou para 8 meses, outro 12 meses e outro 15 meses. O que eles quiseram fazer? Uma rotina de mudança total de hábitos, tanto no contexto psicológico, físico, nutricional, e depois desses 8 meses, 12 meses e 15 meses, eles terem filhos, para poder ver o impacto que ia gerar e se esse tempo era suficiente. E o que aconteceu? Que o primeiro grupo, a partir do 8º mês, que já teve esse impacto alto, que estava com todas as taxas alteradas, tiveram filho, 0% de influência da obesidade nas crianças de 8, 12 ou 15 meses. Então eles trouxeram exatamente essa ideia, que você tem uma influência no RNA mensageiro a partir da mudança de hábito, onde você consegue gerar isso. Então por isso que hoje, quando eu trago a ideia do ambiente e a gente começar a trazer isso para a igreja também, cara, a gente vai conseguir atingir muitas outras pessoas que, inclusive, não querem estar por terem essa ideia equivocada do que seria agora ser cristão. Não, agora eu vou ficar só comendo? Agora, isso é uma coisa muito vista. E eu acredito muito, Bispo, eu acredito tanto nesse projeto, e no sentido de fazer a diferença na vida de muitas pessoas, fora do comum. Sem dúvida, eu acho que isso é maravilhoso. A maior parte das pessoas não tem orientação, não tem fonte de informação, embora esteja tudo na internet, mas a internet tem muito conflito, tem muito conhecimento pulverizado. Pulverizado e um que anula o outro. Você tem pesquisas que incentivam uma coisa e tem pesquisas café, tem pesquisas que realmente incentivam o uso, o outro não. Tem um monte de coisas que vacinas. Nós estamos na internet, você tem matéria que diz, os grupos vacinados, mais de 60 anos, tem 35% de chance menor de pegar uma infecção, de ir para o hospital numa crise de gripe. Já tem outros que dizem assim, não, eu vi agora o estudo de Cleveland, que quem vacina, grupos que vacinam para essas vacinas sazonais, né, do influenza, são os grupos mais propícios a pegar maiores inflamações. Então, assim, hoje nós perdemos o conhecimento. O fato é que o interesse financeiro e o interesse político passaram a manipular a informação. E com isso, você perdeu referências íntegras de confiabilidade. A gente não sabe o que é uma fonte fidedigna, o que é uma informação honesta e real. Infelizmente, a primeira coisa que nós temos que fazer é recuperar a honestidade científica.
E o maior espectador hoje da internet é o espectador do Reels, né? De vídeo de 1 minuto, de 30 segundos. O que é que você aprende em 30 segundos? O que é que você aprende em 1 minuto, em 2 minutos? Que seja 5 minutos. Só o título. Só. E o pessoal já quer passar para frente e nem assiste. Mal assiste. Não, tá falando que isso aqui eu não gosto, não vou comer isso aqui, já passa, né? Agora você pega um congresso desse, você pega uma imersão dessa, um dia. Aí sim, você sentou, você pegou o seu caderno, você realmente vai estudar e aprender. Então é totalmente diferente. A internet, ela tem muito conteúdo, mas acaba que seja algo que você nem estuda, as pessoas nem usam hoje tanto a internet. E além que que é bastante superficial. Muito. Porque você não tem a fonte. Você não sabe quem está falando. Pode ser um menino de 16, 17 anos, ainda mais com inteligência artificial agora, manipula a inteligência artificial, ou se é um PhD de 60 anos, 50 anos, que passou a vida inteira estudando. Qual é a fonte? Você não sabe quem é quem. Isso aí. É completamente, o perfil é anônimo, que isso é muito ruim. Então, eu acho que na tentativa de difundir conhecimento e informação, nós vamos acabar anulando a informação fidedigna e vamos ter um crash lá na frente. Até a ideia como professor, a minha missão como professor é realmente trazer o quê? Despertar nas pessoas o senso crítico. Então, eu acredito que um congresso igual esse, né, um dia de estudo, é um ponto de partida para muitas pessoas, porque você encontra muitas pessoas que, na verdade, elas querem começar, mas não sabem por onde. Elas querem entender alguma coisa, mas estão perdidas. Então, eu acredito muito, principalmente dentro do contexto do que seria ali estudantes, pessoas formadas da área, pessoas leigas totalmente, porque a linguagem, né, eu já conheço todos os palestrantes, a gente trabalha dentro de uma linguagem pedagógica, onde a gente vai trazer, onde a gente consegue atingir as pessoas independente do seu nível de formação ou conhecimento. Então, isso que é o mais importante também, a gente conseguir atingir. E olha, eu acho que é impossível a pessoa ter qualquer interesse na saúde, qualquer interesse em remodelar sua mente, remodelar seus hábitos, remodelar sua saúde, seu corpo, sem estar num evento desse. Por quê? Porque é o caminho, que você falou, é a porta. Gente, ninguém faz nada sozinho. A gente precisa ter fatores motivacionais. Você tem que ter chaves que abrem, que acionam. E um evento desse é o ponto de partida. Então anota aí, fale com suas amigas, fale com seus amigos, fale com a galera da sua igreja. Não é para a Sara, não. Exatamente. Isso aí é para todo mundo, é geralzaço. Então leva essa galera para lá, porque vai mudar completamente sua perspectiva e seus hábitos. E já trazendo assim, já quase chegando ao final, já trazer já uma mensagem pro pessoal da nossa igreja da Sara, que esse também é uma porta de entrada, porque tem muitas pessoas lá dentro da igreja que também trabalham em outras áreas esportivas. Sim. E que podem também agregar com projetos também na área esportiva. Eu acredito muito, igual eu falei, por exemplo, a corrida de rua. Isso já me veio na cabeça na hora de pegar, fechar ali o Sudoeste, fazer uma corrida da Sara, mais aberto, pessoal. Sim. E a gente fazer trabalhos dentro do parque, a galera de luta. Sobre a corrida, eu vou puxar aqui um jabá aqui, que a gente, ano passado, a gente começou a desenvolver, e aí vamos juntar pra gente conversar, porque a gente tá vendo uma de trilha, né? Lá no Flona. A gente tá organizando uma, a gente não soltou ainda o Fly, porque a gente tá pegando as autorizações, mas a ideia é justamente isso. Pra você ver como que a gente está conectado, sim, né? Ano passado eu comecei com essa ideia, conversei com os bispos Lucas e Priscila, conversei com o Dr. João, com outros irmãos, e a gente está vendo o parque para não fechar a rua, não desagradar ninguém, não incomodar ninguém. A gente ir para um parque, aí eu pensei no Flona, por ser algo natureza, agradável, né? Que é a Floresta Nacional aqui de Brasília, e a gente fazer isso, porque nós precisamos levantar essa bandeira. E graças a Deus que você está aí, Fausto, né, desbravando esse caminho, e vamos avançar juntos, vamos crescer. E eu queria só pedir um negócio. O Dr. João, semanas atrás, a gente teve na Brasa, e o Dr. João palestrou lá. Sim. Foi fantástico, fenomenal. O Fausto também estava lá conosco, né? Ele falou sobre os 5... Como é que é o tema? 5 homens que você está alimentando dentro de você e não sabe. Isso. Os 5 homens que você está alimentando dentro de você e você não sabe, né? E eu queria perguntar se você já pensou o que você vai falar no Sarafit. Se você tem uma palhinha aí, já tem alguma coisa, traz pra gente, já pra ficar aquela isca. O assunto que eu vou levar, eu tenho um princípio que eu trabalho na rede social e que eu pretendo levar pro Sarafit, que é o seguinte.
congresso médico é o lugar onde o palanque foi feito para apresentações técnicas. Um congresso como esse, ele precisa ser pedagógico, como o Fausto falou. Ele precisa ser um congresso onde a pessoa vai sair de lá com ferramentas e não apenas conhecimentos. Então é muito importante. Uma coisa é você receber uma ferramenta de como aplicar aquilo que você vai levar. Então, Não é só o que fazer, como fazer, né? Como fazer é fundamental. Então a minha ideia é levar uma palestra mais prática de o que fazer no seu estilo de vida para tornar o seu estilo de vida um estilo de vida saudável, que produza saúde e evite espaço para doença. A ideia é trabalhar isso. Entendeu? Perfeito. E você, Fausto, você já pensou no seu conteúdo? O que você vai levar lá para gente? Trazer uma ideia do exercício físico como remédio para a alma, onde a gente vai conseguir entender o reflexo do bem-estar, do impacto orgânico do treinamento a nível que a gente consegue alcançar, transcender essa parte espiritual, onde você consegue alcançar e ter uma visão diferente sobre alguns resultados na sua vida espiritual dentro do treinamento. Né? Então, por exemplo, eu gosto muito de usar, por exemplo, o exemplo da corrida como meditação. Porque você consegue naquele período, pelo que você tenha de disparo de hormônios, etc. Cara, existe você conseguir ter uma conexão melhor naquele momento, pelo bem-estar que você está tendo, pelo o silêncio que você vai ter do que está dentro, do que está fora e que você gera para dentro. Então, assim, tem uma forma, uma técnica que eu gosto de apreciar nisso e eu vou trazer isso na íntegra, né? Dentro do que seria até musculação, treinamento em si, a gente vai conseguir trazer algo bem legal. Fantástico. Bispo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. Na verdade, o senhor é uma grande referência para a gente, com a sua força, com a sua longevidade, e o senhor consegue ser um multitarefa, vamos dizer assim. O senhor executa várias áreas com muita performance e com muita maestria. E o senhor pode citar para a gente aí 3 chaves, o que o senhor fez ou o que o senhor faz para conseguir, né, ter essa saúde plena, ter essa força, ter essa mente que é gigantesca, porque o senhor fala aqui de saúde, fala de política, fala de vários assuntos. Pra gente, dei 3 chaves, né? Eu acho que tá com um chefe aqui. E querendo ou não, você é uma inspiração. Eu, desde quando eu te conheço, que eu tive contato direto, onde a gente começou ali a fazer os primeiros treinos, a gente começou a ter contato, né? O Lucas e a Priscila, primeiro eu entrei, né? Eu falo assim, eu entrei na igreja sendo cuidado muito antes de entrar, né? Com a Priscila e o Lucas. E foi uma inspiração ali fora do comum, onde lá dentro da casa deles eu pude ver realmente de fato isso. E estando com você no dia a dia, durante esse período, há mais de 1 ano atrás, se tornou uma inspiração muito grande a esse nível, de falar assim, poxa, é a pessoa que eu sempre precisei olhar e ver e falar, cara, isso é real que eu acredito. Ah, que bom, obrigado. Primeiramente, obrigado aí pelos elogios. Bom, e outra coisa, essa pergunta, a resposta para essa pergunta, vocês vão trabalhar lá no evento. Isso vai acabar saindo do evento. E eu acho que mais um motivo para que o pessoal que está nos acompanhando mande para frente, compartilhe esse vídeo, ajude os seus amigos, desperte curiosidade neles. Porque se a pessoa não tem curiosidade, ela não vai aprender nada. Quem não tem curiosidade não aprende. Perfeito. Tudo começa com a sua curiosidade. Se você não perguntar, não levantar os porquês, você nunca vai alcançar nada novo. Construir nenhum conhecimento. É porque o conhecimento nasce da curiosidade. Ele não nasce da explanação. Eu posso estar dando um melhor ouro, melhor tesouro. Se a pessoa não tiver curiosidade, ela não vai pegar nada. O senhor fala muito sobre isso, desculpa te cortar, fazer as perguntas certas. Isso. A curiosidade vem das perguntas, mas não é qualquer pergunta, né? Não é qualquer. E no meu caso, Deus me mostrou há muitas décadas atrás algumas coisas importantes. Eu sempre fui um pesquisador, né? Minha área física é de pesquisa, natural. E eu acho que eu posso dar 3 coisas que são muito importantes. Primeira chave, eu acredito ser a minha relação com Deus, minha comunhão espiritual com Deus. Porque eu acredito que tudo nasce da fonte, e a fonte é a nossa espiritualidade. Se você não tem uma espiritualidade boa, você não vai ter uma mente boa, nem emoção boa, e muito menos um físico bom. Por quê? Porque é a força espiritual que levanta a força emocional, que levanta a força mental. Tem pessoas que se estressam, burnout. O que é burnout? É uma crise
cognitiva, a pessoa travou. Ela entrou numa depressão, vem outras doenças que vão ser consequências. Então, minha relação com Deus, eu acredito que qualquer pessoa, sua relação com Deus, você ter fé na palavra de Deus, fé no Senhor, fé na oração, você viver uma vida no seu espírito, ligado com Deus, longe do pecado, viver na verdade, não na mentira. A mentira destrói a pessoa, a mentira mata você por dentro, né? Então, minha relação com Deus, o tempo que eu tenho de oração todo dia, antes de começar, antes de ver meu celular, tempo na palavra que eu tenho, mas eu sou uma pessoa mais da oração do que da palavra. Interessante, né? Todo mundo acha que eu sou uma pessoa mais da palavra. É verdade. Não. Sou da oração. A palavra, ela vem como uma inspiração de Deus mesmo. Depois, eu acho que o ponto número 2 o ambiente emocional que eu construí na minha vida e na minha família. Eu consegui entender a importância do habitat. Você pode ser um homem de oração, mas você sai do quarto, você sai do seu escritório, tem uma mulher gritando, jogando panela, jogando sabão, brigando. Aquilo acaba. Então, cuidar do ambiente saudável da sua vida, do seu coração, não só interno, mas de sua esposa, seus filhos, ensinar a construir ambientes saudáveis. Porque é um ambiente saudável que gera, não é? Eu chamo o reino de Deus, para mim, é um ambiente. Perfeito. Onde a Bíblia diz, o reino de Deus é amor, justiça, alegria e paz. Isso é ambiente. Perfeito. Se você pegar essas 3 palavras, elas são derivadas de um ambiente. Né? E, por fim, disciplina. E acredito que essa disciplina, que é uma chave, ela é muito importante no meu hábito, por exemplo, de ir para a academia. Eu tenho academia em casa, não gosto de sair. Primeiro se eu for para a academia, eu só vou pastorear e orar para os outros. Eu não vou conseguir ter tempo para fazer nada. E outra coisa é que eu não tenho tempo. Se eu for até eu pegar um carro e ir lá e voltar, eu não consigo esse tempo. Esse tempo para mim é muito precioso. Eu tenho gravação, eu tenho Zoom, eu tenho coisas o dia inteiro. Então, é muito mais prático eu malhar aqui. Você mesmo já esteve lá em casa me dando aulas. Eu gosto muito de circuitos provisórios que eu pego, mudo, depois mudo. Então, os 3 chaves para mim é minha comunhão com Deus, o ambiente que eu construí, que eu determinei que eu não ia perder de jeito nenhum. Eu me resisto, eu me nego a participar de qualquer ambiente tóxico. Eu vou conversar, sair, eu não vou aceitar aqui. Não conte comigo, eu vou ser cri-cri nisso. Eu quero um ambiente de confiança, de amor, de alegria, de paz, Quantos estudos tem hoje que você... A minha esposa, a Lúcia, trouxe uma matéria para mim esses dias. 2 minutos de descarga de adrenalina por uma bomba, por uma notícia ruim, por um conflito. 2 minutos. Você vai gastar 7 dias para o seu organismo se limpar, se purificar. Porque aí você vai ter adrenalina, aí você vai ter cortisol, que acaba baixando suas defesas, aí você vai adoecer, somatizar para a enfermidade. E por fim, é a disciplina. Quando eu falo, eu vou levantar tal hora, eu levanto a hora, eu vou dormir tal hora, dormir tal hora. Vou para a academia e vou fazer 40 minutos, eu faço 40 minutos. Eu aprendi na minha caminhada longa que exercícios não precisa ser muito extenso. Para o meu biotipo, porque eu já tenho um metabolismo acelerado, é até antagônico, né? A gente não ganha. Antigamente eu ficava 1 hora, 1 hora e meia na academia. Mas hoje não, hoje eu faço objetivamente o que precisa fazer, durmo bem, descanso bem, por causa que o exercício causa isso, né? Tem descarga de endorfina, tem todo esse processo de purificação, que o próprio organismo, o próprio exercício, só uma palavrinha do livro que nós vamos lançar, o órgão mais purificador que nós temos no nosso corpo, número 1 de todos, é a pele. Ou seja, o suor que você joga para fora é o que mais tira a toxina do seu corpo. Fantástico. Mais do que sauna, mais do que jejum, mais do que tudo.
Se você vai jejuar, bom, legal. Só que o jejum demora. Para você purificar seu corpo, toxina de jejum. Eu já fiz jejum de 12, 15, 20, até 15 dias, foi o máximo que eu fiz. Quis fazer para 20, mas eu não tinha gordura para queimar. Não tinha reserva. Aí eu parei. Eu invejo quem consegue fazer 15, 20, até mais. Tranquilo, trabalhando, não era meu caso. Então, a pele, você suar, transpirar, e não precisa ser só no cardio também, não. Tem que ser inteligente. Aí vocês são totalmente hábeis para dar uma ajuda, monitorar as pessoas, para instruir as pessoas para não fazer qualquer coisa. Porque às vezes você pode perder mais no exercício, machuca, pega um negócio errado. Não é? Por exemplo, a pessoa está magra e corre na esteira, porque você está correndo. Se você já tem um metabolismo tão acelerado que você é desse grupo dos magrelos. A nossa biogênese, ela é dividida por grupos. A gente tem que descobrir o grupo, não só o grupo sanguíneo, como o grupo de biogenética. E aí o doutor pode falar melhor. E uma das leis da fisiologia é isso, não é sobre tempo, mas intensidade. Então, sobre a receita, é a receita para o objetivo. Sim. Então, qual é o teu objetivo? Se o objetivo é ganhar, você tem que fazer menos. Senão você não vai ganhar, que é o que eu descobri agora, bem mais recentemente. E foi muito melhor para mim. Então, essas 3 chaves que eu acho que me ajudam. O que seria, vamos dizer, a base da minha vida? E aí, dentro disso, tem viver na verdade, viver em harmonia com sua esposa, cuidar do seu casamento, não brinca. Sua esposa é a sua metade. Não tem como você estar bem, a sua esposa está mal, e você está andando de bem bom. Não dá. Ela é uma parte sua. Ela vai afetar seu psique, ela vai afetar sua emocionalidade. Não tem como. Então cuida disso, cara. Perfeito. Você e ela são um só diante de Deus. Anotado aqui, né? Que ensinamento, anotado aqui. E para mim ficou isso aqui, ó, a receita para o objetivo. Nós muitas vezes não sabemos, ou as pessoas não sabem qual o objetivo que elas querem ali. Né? Então você precisa saber o seu objetivo para você ter a sua receita, para você ter o que é bom para você. Né? Nós não somos totalmente iguais, totalmente diferentes. A maioria das pessoas, Pontes, na verdade, o João vai me comprovar isso aí, elas não sabem o problema que elas têm. Quando ela procura um profissional da saúde, por exemplo, ela quer resolver alguma coisa. E o problema da maioria que elas apresentam não é o problema de fato raiz que ela realmente tem. E aí, onde a gente traz a ideia, eu gosto de esclarecer. Não, deixa eu te falar o que realmente você tem. Porque o problema não é o efeito que você está agora, mas existe uma causa. Isso. E é esse esclarecimento que a gente tenta trazer. O ambiente, só falando de ambiente, que é muito forte, vou trazer um testemunho. Ano passado, eu senti no coração de fazer um jejum mais prolongado e de tirar uma coisa. Eu fiz de açúcar, né? Decidi tirar o açúcar. E no terceiro dia, eu coloquei uma pulseirinha para me lembrar daquele jejum, né, bispo? Pra ficar ali marcado e estar sempre orando, né? E aí, quando eu fiz esse jejum, no terceiro dia, meu filho perguntou: pai, que pulseira é essa? O Davi, de 8 anos. Eu falei: filho, é porque eu estou de jejum de açúcar. Ele falou: posso fazer? Eu falei: pode. E ele começou a fazer o jejum comigo. E a gente começou a fazer esse jejum. A Bia chegou aí. E ele começou a fazer esse jejum, né? E quando chegou o dia 31, eu falei assim: agora eu vou comer, né? Agora eu vou poder comer açúcar, né? Agora eu quebro Aí ele chegou pra mim. Agora eu enfio o pé na Agora eu tô à vontade, né? Já me preparando assim, né? Aí meu filho chega pra mim e fala assim: pai, vamos fazer mais um ano? Olha. 8 anos de idade, bispo. E eu falei assim: cara, eu querendo aqui, pensando nas horas de acabar o jejum. Olha. E ele me desafiando. Eu sentia que ele era Deus falando comigo, né? E eu falei: vamos. E nós estamos aí, né? Quase um ano de jejum de açúcar, somando o final do ano passado para esse já, né? E ele tá firme. Você nem sentiu falta. Não, foi embora. A gente agora foi embora. E as professoras da escola procurou a gente, falou assim: o que você fez com esse menino? Por quê? Porque ele tá aqui na escola, ele tem aniversário, tem festa, tem brigadeiro, tem isso, tem aquilo, e ele não come e tá tudo bem. Me explica, né? Mas é o que você falou, o ambiente, né? O ambiente, ele molda, ele transforma e ele faz acontecer. Fausto, doutor João, meu bispo Rodovalho, muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês quiserem fazer as considerações finais aí. Eu agradeço pelo espaço, viu, Pontes, demais pelo podcast. Agradeço de coração, bispo, João, meu líder. Eu falo assim com toda a dentro, tenho um orgulho. Eu acho que foi um dos maiores presentes que Deus me deu. Foi hoje ter você do meu lado, ter você como mentor, alguém que traz, inclusive a gente, né? E eu falo que foi algo tão
propósito de Deus, porque até no que se liga profissionalmente, a vida, os ideais. Perfeito. E ter você aqui, João, para mim hoje, congresso e tudo que você tem participado da minha vida, cara, é fora do comum. É só Deus para agradecer. E Estamos juntos aí nessa eu missão. faço questão de, eu falo assim, te honrar. Você pode ter certeza. Bispo Rodovalho, a mesma coisa. Eu também te agradeço muito por tudo, por essa oportunidade. E eu acredito que a gente vai fazer acontecer demais daqui para frente. Obrigado. Amém. Obrigado, um prazer estar com vocês. É isso também. Muito obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. Eu quero te pedir um favor. Se tudo que nós falamos aqui, se pelo menos uma frase fez sentido para você, envie para o máximo de pessoas possíveis. Envie para o seu marido, para sua esposa, para o seu amigo, envie para os seus filhos, porque isso não pode ficar aqui. O Pontes Podcast não pode morrer aqui. Tudo que o Bispo Rodovalho trouxe para a gente, o doutor João, o Fausto aqui, meu irmão, trouxe, né? Tudo que nós aprendemos aqui é muito grandioso para ficar apenas nesse núcleo aqui. Então envie para os seus pais, para os seus amigos e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Fica ligado porque nas nossas redes sociais nós vamos falar mais do Sarafit e a gente vai colocar lá onde você vai fazer sua inscrição, vamos reforçar o dia, o horário, a programação, os palestrantes, para que você não perca. Deus te abençoe, te fortaleça, tenha aí um final de semana fortalecido na graça de Deus. Um abraço, muito obrigado. Valeu.